eu tinha uns 8, 9 anos, criaram uma comunidade na rede social do Orkut, e era a comunidade Eu Odeio a Emily Martins. Então tinha uma comunidade para falar que me odiavam. Foi uma época que eu sofri muito bullying, porque eu cortei meu cabelo curto. Padrão de beleza já desde pequena é sofrido pelas mulheres. Eu lembro que eu chegava na sala e eu era ignorada completamente, ou era vaiada quando eu chegava atrasada. Então, esse bullying da internet começou a interferir no bullying na vida real também. Com o passar do tempo, eu fui me relacionando cada vez mais com a internet. Começou a se tornar cada vez mais um hobby, mais uma maneira de eu passar meu tempo. Teve um episódio que me marcou muito na minha vida, que foi a primeira vez que eu acho que eu sofri uma humilhação mais pública. A gente estava no grupo da sala, foi o primeiro grupo de WhatsApp que eu participei. E lá eu discordei de uma pessoa tinha falado uma coisa sobre uma matéria, eu discordei. E a partir daquilo comecei a ser escrachada pelo meu ex-namorado e por todos os amigos dele. E a partir daí, de novo, comecei a sentir, sofrer bullying na escola, de novo comecei a ser vaiada quando eu chegava na sala e de novo comecei a me sentir humilhada. Então foi algo muito grande, algo que acabou significando muito na minha vida e trouxe consequências até hoje. E nessa mesma idade, nos meus 13 anos, foi mais ou menos quando eu recebi um diagnóstico. Hoje eu sou diagnosticada com depressão, transtorno de personalidade bipolar e transtorno de personalidade borderline. E com certeza esses bullying que eu sofri, essas humilhações, essas rejeições principalmente, fizeram com que os sintomas se agravassem. Eu tive episódios até de automutilação, então eu ficava muito desesperada quando acontecia uma humilhação desse jeito e acabava me cortando. E foi assim durante muitos anos. O mesmo impacto positivo que uma tecnologia pode trazer, também pode trazer diversos impactos negativos, né? Mas por conta de um mau uso, por conta de um excesso, muitas vezes, de utilização, também trouxe muitos prejuízos emocionais para as pessoas. E o que a gente mais vê é o público jovem sendo afetado por isso. Tanto crianças, adolescentes e jovem adulto aqui, né? Colocando numa faixa até uns 25 anos. Hoje o maior prejuízo do cyberbullying que eu falo é você afetar a integridade de uma pessoa e você afetar a autoestima dessa pessoa. O que é autoestima, né? É a avaliação que ela faz dela. Então, nós nos reconhecemos desde quando somos crianças, adolescentes, muito da nossa identidade é construída pela opinião das outras pessoas. Então, uma pessoa que é muito vítima de violência constantemente pode, em algum momento da vida, questionar que o erro esteja nela, que está acontecendo alguma coisa que ela não sabe lidar, ao ponto dela querer acabar com a vida. Nós temos o poder hoje de levantar pessoas e nós usarmos esse poder, de repente, para derrubar outras pessoas. Pensando num paciente que já tem uma fragilidade emocional, que já tem um diagnóstico, né, que tem uma dificuldade talvez, é como se as redes sociais hoje fossem um porta-voz, né? E aqui mora um perigo, porque as pessoas acham que a internet é terra de ninguém e que o anonimato as blinda. Eu posso ter um paciente, por exemplo, que tem um quadro de ansiedade, mas que por conta desse excesso de informação, porque vamos pensar, né? É muita informação que a gente recebe numa rede social, pode acabar desenvolvendo um quadro de depressão junto com a ansiedade, um transtorno alimentar junto com a ansiedade e com a depressão. Então, tem esse agravamento quando a gente vê um combinado de diagnósticos também que podem começar a aparecer com esse paciente. Os malefícios das redes sociais para mim são principalmente a minha comparação com outras pessoas. Eu me sinto muito pressionada esteticamente e socialmente pelo uso das redes sociais, pelo que eu vejo nas redes sociais. Nossa, não consigo nem descrever, eu me sinto muito pressionada e eu me cobro muito por causa disso, principalmente esteticamente. Não tem como não se comparar. E daí isso já começa a cair em cima de mim, por que eu não tenho um corpo assim? Mas por que eu teria que ter um corpo assim? Sendo mulher é um pouco mais difícil, porque tem muita pressão social em cima da mulher, por N questões, principalmente da sociedade patriarcal que a gente vive. E é engraçado, porque quando eu tô me sentindo mal, é quando começa a aparecer foto de mulheres lindas, estão na academia, estão fazendo dieta. E eu olhando aquilo, pensando, nossa,
Hoje eu não segui a minha dieta, eu não fui pra academia. E elas estão lá, malhando. Eu devia estar lá malhando também. E isso às vezes se agrava tanto, tipo, continua tanto que teve um tempo, esse ano, foi uns 2 meses. Sem brincadeira, foram 2 meses que eu não tava aguentando me olhar, tipo, ver a minha imagem. Eu não tinha vontade de me arrumar. Eu não tinha vontade de ir pra academia, eu não tinha vontade de fazer dieta, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu só ficava comendo o dia inteiro e quando passava por um espelho eu não olhava. E quando eu olhava pro espelho eu me sentia muito triste. Então assim, foram 2 meses muito difíceis. Não existia alguém que me odiasse mais que eu do que eu naquele momento. E era horrível, sabe? Horrível. Acho que o padrão de estética é um assunto que deve muito ser falado, deve muito ser lutado contra, porque gera transtornos, gera síndromes, gera insatisfações de modo geral. Desde os 13 anos eu sinto o impacto na verdade desde os 8, né, quando fizeram uma comunidade por causa do meu tamanho de cabelo, eu venho sido afetada por esse padrão na internet. Então é uma coisa que é muito vívida, assim, é uma coisa muito real na minha vida. Ao passo que eu fui crescendo e que o Instagram foi tomando força, eu fui vendo o quanto esse tipo de material é exaltado, né? O quanto essas blogueiras fitness, o quanto as famosas, as celebridades, elas realmente nos alimentam só com isso, o tempo todo. Falando sobre lipo, falando sobre procedimentos estéticos, falando sobre exercícios exagerados. Não que isso seja uma forma errada de viver, mas o errado é a gente querer se comparar com essas pessoas. É incrível, assim, porque a gente acha que não, mas a gente está sendo imposta a ser magra o tempo todo. Parece que a internet toda trabalha para que a gente consuma isso, né? Então, acho que nós mulheres, a gente é muito mais suscetível e muito mais bombardeada por coisas relacionadas à nossa beleza do que os homens. Então, é lógico que às vezes a gente vai lá, tira uma foto de biquíni, talvez faz um Photoshop para ficar mais próximo do padrão de beleza e posta. E isso a gente está contribuindo para um padrão de beleza, a gente está contribuindo para que outras mulheres se sintam inseguras, porque aquilo que a gente postou não é real. Sem sombra de dúvidas, mulheres são muito mais afetadas pelas redes sociais do que os homens. 90% das mulheres, população brasileira, estão descontentes com o seu corpo. As mulheres por si só já recebem uma sobrecarga e uma pressão social diferente do que os homens. As mulheres são muito mais cobradas hoje em dia pela sociedade, performance, mercado de trabalho, aparência, maternidade, né? Muitas cobranças recaem sobre essa mulher e ainda de dar conta de tudo, né? 90% das mulheres estão descontentes com o seu corpo. E aí eu levo você a pensar que tem um dado que prova que por dia são mais de 10 milhões de fotos sendo atualizadas. Para uma população de 90% de mulheres descontentes com o seu corpo, o que você acha que resulta? O maior efeito é na autoestima das mulheres, né? Essa comparação é promover geralmente essa competição, mas interferir no quanto ela se sente capaz para dar conta das coisas. O Brasil, desde 2018, lidera e aumenta, né, cada vez mais os números de pacientes com depressão e ansiedade. Os transtornos psicológicos crescem na mesma velocidade que os aplicativos de edição de foto. Acho que aqui responde muito do impacto que a gente tem na nossa autoestima, buscando sempre uma perfeição, e uma perfeição que não existe. Uma coisa que eu percebo é que não é só nós como sociedade, como pessoas normais, que temos essa gordofobia, que temos esse padrão de estética imposto na nossa cabeça. Eu vejo que tem muitos médicos e muitos profissionais da saúde que acabam sendo completamente gordofóbicos e sendo completamente antiéticos no que eles fazem. Eu procurei uma endocrinologista no começo do ano, porque eu engordei alguns quilos com os meus antidepressivos e ao invés dela simplesmente talvez me passar uma dieta que fosse um pouco mais saudável, exercícios, ela me passou uma injeção que é para quem tem diabetes, que o efeito colateral da injeção é emagrecimento. A injeção custa R$500 por mês, então é um investimento muito alto. E ela me vendeu uma ideia como se fosse milagroso, como se eu fosse tomar aquela injeção que é aplicada todos os dias e que eu ia emagrecer 8 quilos em questão de 1 mês ou 2.
E, resumo da história, eu não emagreci com a injeção, só joguei meu dinheiro fora e sofri muitos efeitos colaterais por causa dela. Eu já tive problema com a alimentação. Foi um pouco antes de eu começar a me culpar por ser do jeito que eu sou. Eu tava fazendo academia, eu almoçava e daí comia uma fruta à noite e era isso que me sustentava durante o dia. Aí teve um dia que eu tava fazendo academia, aí eu acordei cedinho pra ir pra academia e tomei um iogurte pequenininho assim, não tava com fome, tomei um iogurte e fui malhar. E eu comecei a ver, tipo, as coisas meio embaçadas, sabe? Eu passei muito mal e não tinha o que acontecesse. Minha cabeça doía muito, eu tava quase desmaiando. Eu tive que ir pro hospital tomar soro. Aí eu comecei a tentar melhorar um pouco minha alimentação. Mas sempre quando eu tô me sentindo muito pressionada a emagrecer, o meu organismo para de sentir fome. E daí acontece o que aconteceu, de eu passar mal, tipo, ter que ir pro hospital. Eu odeio malhar, eu odeio fazer exercício físico. E eu fazia alguma coisa que eu odiava. E não era em prol da minha saúde, eu não pensava, tá, vou fazer porque eu preciso ter uma saúde melhor, né? Eu dedicava muito meu tempo fazendo alguma coisa que eu não gostava, visando ter um corpo que eu considero bonito. Desde cedo, já desde os meus 13 anos, eu tinha muito acesso a essa questão do corpo perfeito, do ser perfeito e do que uma mulher deve ser, como ela deve se portar, se vestir e aparentar, né? E eu lembro que já com essa idade eu segui alguns blogs que até o nome era Ana e Mia, que são apelidos para anorexia e bulimia. Eu comecei a seguir esses blogs e comecei a seguir as dicas que estavam lá. Era realmente um blog de dicas de como você ter anorexia e bulimia, basicamente. Então, eles ensinavam a você mastigar a comida e cuspir, ao invés de engolir. Eles ensinavam você a vomitar sem fazer barulho para os seus familiares não descobrirem. Eles ensinavam técnicas para você ficar horas sem comer. E eu via aquilo, achava que era o certo, porque não tinha ninguém para me alertar que aquilo não era o correto, não tinha nenhuma fiscalização na época, nem nada. E eu comecei a reproduzir aquilo também. Então, além de todos os meus outros transtornos, durante um tempo eu tive algumas atividades, bulêmicas. Então, durante muito tempo, durante essa fase aí dos meus 13 anos, a internet foi um canal, foi como se fosse um tutorial de como eu ter um distúrbio alimentar. O meu tempo de uso do celular tá me atrapalhando muito ultimamente. Não sei, eu tava bem tranquila comigo mesma e eu não usava tanto celular, porque quando eu tô bem comigo mesma, eu não fico tanto tempo usando meu celular. Então, eu comecei a faculdade, tava trabalhando, não tinha nada que me preocupava tanto. E não pegava no meu celular, pegava no meu celular, volta e meia para ver alguma coisa. E era tempo diário de uso de, no máximo, 3 horas. 2, 3 horas. Agora o meu tempo de uso do celular é 8, 9, até 10 horas, dependendo do dia. Se eu tiver muito mal, eu uso muito meu celular. É como se fosse consequência. Eu não tô bem comigo mesma, eu não tô feliz, eu não tô bem psicologicamente, eu fico mais tempo no celular. Eu acho muito importante hoje que a gente caminhe em prol tanto das pessoas que já têm um diagnóstico ou uma fragilidade emocional e que têm esses quadros agravados pelo excesso de redes sociais e uso das tecnologias, como para as pessoas que não têm, mas que podem se tornar vítimas fáceis, por falta de conhecimento, por falta de um perfil até aqui cuidadoso em relação a esse uso. São caminhos diferentes que a gente trava, mas os dois públicos merecem atenção e merecem conhecer que redes sociais têm impactos na vida emocional, sim. Se não tivessem as redes sociais, eu acredito que eu teria se considerar tudo isso que eu falei como 100% dos meus problemas, eu teria 5%, só 5%, talvez nada, eu não sei, eu acho que eu não teria nada. Se eu tivesse que passar uma mensagem para mim e para outras mulheres que também sofrem com isso, para de se comparar. Eu só falaria isso, para de se comparar, olhar no espelho para mim mesma e falar, Júlia, para de se comparar.
acabou. Se não tivesse comparação, eu acho que as pessoas seriam muito mais felizes, principalmente em rede social. Eu queria passar uma mensagem de que nós mulheres não somos únicas, cada uma de nós tem uma beleza única, tem uma essência única, tem um jeito de ser único e que padronizar isso não é legal, não é certo. Eu acho que se todo mundo fosse igual, o que ia ser bonito, né? O que seria o diferente? Então, a maior mensagem que eu passo é se amem, tentem cada vez mais estudar sobre isso de padrão de estética, tentem estudar sobre o quanto isso afeta o nosso subconsciente, o quanto a gente pode evitar isso e não caiam em conversas de que isso vai te sentir mais bonita, vai fazer se sentir melhor, porque você já é perfeita do jeito que você é e você não precisa passar por tudo isso.